Oi, tudo bem com vocês? Espero que sim. Passando aqui hoje para falar com vocês sobre um vídeo que eu assisti e eu gostei muito, eu achei interessante e eu achei que tem tudo a ver com o meu canal, o propósito do luto, não só com o luto, com a morte, com a passagem, mas também com a vida que a gente vive, né? E assim, o nome da pessoa que eu assisti esse vídeo sobre a pessoa, sobre o conteúdo em si, sobre o que eu vou falar aqui, eu vou falar no final, tá? Essas informações. E eu marquei aqui no meu caderninho para não esquecer nada, tá? Então vamos lá. O assunto é o seguinte: são os cinco arrependimentos que as pessoas têm na hora da morte, né? Então, por coincidência, todas as pessoas que estavam na hora da morte tiveram os mesmos arrependimentos na vida. Então, vamos ver quais são esses arrependimentos que as pessoas tiveram na hora da morte. O primeiro, o primeiro é que elas tiveram, o primeiro arrependimento foi não ter vivido uma vida fiel a si mesmo. Observação aqui: a pessoa não viveu conforme a sua essência, conforme o que quis viver. A pessoa viveu a vida dela conforme a expectativa dos outros, né? Deixou de lado os seus sonhos, seguiu para padrões da sociedade, né? É isso. E eu trago essa frase para minha vida, gente, em particular, não ter vivido uma vida fiel a mim mesma, não ter vivido a minha essência. Eu paro aqui para falar que eu também me arrependo, viu, de não ter feito algumas coisas na minha vida olhando essa frase. Porque, por exemplo, quando eu tinha 16 anos, eu gostava muito de manequim, eu queria ser manequim, né, modelo. E eu até tentei, sabe, ser. A minha mãe me levou numa seleção, tinha 120 pessoas, foram escolhidas 30, mas daí eu participei de uma reunião, eu não gostei do conteúdo da conversa que foi falado, não me identifiquei e não quis ficar mais. Também fui chamada para fazer um catálogo no meu rosto na época, daí também fiquei com dúvida, fiquei com receio, não fui, me arrependo também por causa disso. Também lembrando aqui, queria fazer faculdade de marketing e propaganda, mas conforme a minha situação, eu fiz de pedagogia. Apesar de ter feito pedagogia, digo aqui que gostei muito, me identifiquei como professora, mas também não tentei fazer a minha primeira opção que eu quis, né? Mas fica aí a dica, né? Que a gente está aí na nossa vida ainda, o que a gente não fez, a gente pode voltar a fazer. É isso. Agora vamos lá para o segundo item. O segundo arrependimento que a pessoa teve na hora da morte foi: se arrependeu de ter trabalhado demais, né? Observação: a pessoa perdeu a juventude, de ver a juventude dos filhos, perdeu de estar mais próximo do companheiro, do parceiro, né? Que ela estava casada. Então as pessoas se arrependiam disso, né? E esse negócio de trabalhar demais, né, gente? Às vezes a gente quer a mais, né? E é o que eu falei no outro vídeo: para a gente ter a mais, a gente tem que trabalhar muito. E nisso, trabalhar muito, a gente perde sim essa convivência de ver, de estar mais com os filhos, com a família, com o nosso marido, né? Com os amigos. Então, por trabalhar demais, a gente perde várias coisas na vida, sim. Eu considero, olhando essa frase, que uma particularidade minha, que eu era professora já efetiva, trabalhava 4 horas por dia, e eu fui fazer um concurso para vice-diretora, onde eu passei e me aposentei e trabalhei 8 horas por dia. Então, me arrependo de não ter ficado como professora, ter trabalhado 4 horas por dia para ficar mais perto do meu marido, dos meus filhos, e ter é, trabalhado como vice-diretora, que eu trabalhava 8 horas por dia, né? Ficava muito tempo fora de casa, então disso me arrependo também. Agora vamos pro terceiro item. O terceiro arrependimento na hora da morte que as pessoas tiveram. O terceiro arrependimento foi delas não expressarem os sentimentos, né? As pessoas se arrependeram de não expressar os seus sentimentos. Por quê, né? Observação: a pessoa reprime o sentimento, né? Muita gente reprime o sentimento para manter a paz com as outras pessoas que a gente convive, né?
E nesse reprimir os sentimentos, né, a gente guarda mágoa, fica estressada, fica com depressão, traz doenças, né, para o nosso corpo mesmo, né? Então elas se arrependeram. Eu, nessa parte de sentimentos, eu acho que, assim, eu acho que eu sou verdadeira, eu penso isso de mim, que eu sou verdadeira, que eu sou honesta. Eu sempre fui sincera com meus sentimentos, eu sempre falei o que quis pro meu marido, para meus filhos, para meus amigos, mas tem uma observação. Eu acho que a gente pode falar o que quer para a pessoa, usar as palavras adequadas, não ofender ninguém, e ter educação para falar, né? A gente não pode usar qualquer palavra para magoar as pessoas, mas a gente tem que ser sincero assim. Eu acho, para falar a verdade, que eu não gosto de mentir, eu reprimi meus sentimentos, acho que foi assim, só no serviço, né? Porque eu era efetiva, né? Então, o que que acontecia? No serviço, a gente tem que manter o serviço, né? Pra gente comer, pra gente se vestir, pra gente se manter. Então, eu acho, para ser honesta, no serviço que eu trabalhei, eu reprimi, assim, algumas emoções, não todas, sabe? Eu acho que sim, para garantir o meu serviço. Mas na vida, com o marido, com os filhos, com os amigos, eu não. Então vamos lá, né? Agora vamos pelo quarto item, gente. O quarto item que as pessoas se arrependeram na hora da morte, né? Então, o quarto item perder o contato com os amigos, né? Observação aqui. Perderam o contato, né, ao longo dos anos da vida, pelas rotinas diárias, corrida que elas estavam, né? Então a pessoa se arrepende de ter perdido o contato com os amigos, né, na hora da morte. E eu parando aqui, levando para minha vida, eu me arrependo sim, porque antes de ter meus filhos, tinha amigas que eu conversava todo dia por telefone. E quando eu tive os meus filhos, eu não conseguia cuidar deles e ter tempo para conversar, né? Então eu perdi o contato com várias amigas. Mas eu faço aqui uma observação, gosto de todas, e quando eu encontro, graças a Deus, eu perdi assim o contato diário, mas quando eu encontro, a conversa é a mesma. Pode ser amigas de 45 anos, de 30, de 20, graças a Deus, eu sempre tenho a mesma amizade, isso. Agora, gente, vamos lá para o quinto item, né? Para o quinto, último item, o quinto arrependimento das pessoas na hora da morte. O quinto item não ter se permitido ser mais feliz na vida, né? E aqui a observação. A pessoa percebe que a felicidade é uma escolha, né? E o medo que a pessoa tem de mudança na vida faz com que a pessoa não seja feliz, né? Muitas pessoas ficam, por causa do medo, ficam preso a velhos hábitos e padrões de vida, né? Que a sociedade nos impõe. Então, olha que interessante, né? A gente, para ser feliz, às vezes a gente prefere ficar acomodada na situação que a gente está, porque a gente conhece, e fica com medo da mudança para ser feliz, então a gente não muda. Olha só, né? Então, gente, e essa pessoa que assistiu o vídeo, ele notou que a gente que está aqui nessa vida, a gente repete esses cinco arrependimentos, a gente reproduz na nossa vida, sabe? A gente reproduz de acordo com a sociedade que a gente vive, de acordo com o sistema que a gente vive, né? A gente não vive com a nossa essência. É isso que ele falou no final, né? E, gente, só para resumir, né, para não perder o fio da meada, os cinco arrependimentos, resumidamente: o primeiro, não ter vivido uma vida fiel a si mesmo; o segundo, não expressar os sentimentos; o terceiro, o quarto, desculpa, o quarto, tô perdida no número, vamos começar de novo. Primeiro, não ter vivido uma vida fiel a si mesmo; o segundo, não expressar os sentimentos; o terceiro,
trabalhar demais. O quarto, perder o contato com os amigos. O quinto, não se permitir ser mais feliz, né? Esse de não permitir mais feliz, gente, eu devia, trazendo para mim, eu também vou falar aqui, devia ter namorado mais, devia ter abraçado mais, devia ter beijado mais, devia ter feito mais amizade, devia ter viajado mais, passeado mais, né? Tá aí pra gente pensar. Então, gente, e voltando, isso tudo é de um livro que uma enfermeira australiana que durante 20 anos acompanhou 1.000 pessoas, né? E nesse acompanhamento dessas 1.000 pessoas, ela fez essa mesma pergunta, né? Qual é o seu maior arrependimento na vida? E coincidentemente, essas 5 respostas foram assim, certeiras, sempre foi a mesma, né? Então, essa enfermeira fez essa pesquisa, depois dessa pesquisa, ela fez um livro que se chama Antes de Partir, né? Eu achei isso muito interessante, né? E assim, o nome dessa enfermeira, não sei se eu vou saber falar, né? Que eu não sei inglês. Ela chama Brunner Werer. Escreve Brunner. Brunner. E o sobrenome Ware. Brunner Werer. Acho que é isso que fala. E assim, gente, o vídeo que eu vi, sabe, é de uma pessoa que se chama. Peraí, deixa eu virar aqui e ver, gente. O vídeo que eu vi, eu não sei se eu vou falar o nome dele corretamente, me desculpa, não é de propósito, é porque eu não sei. Ele chama Jacob Petri. Jacob Petri, né? Ele é um jornalista, pesquisador e escritor. E ele tem canal no Instagram, né? Que eu sigo ele, eu acho ele uma boa pessoa. O conteúdo dele, para mim, eu considero ótimo, né? Que ele é filósofo também, ele fala em situações da vida, os pensamentos que a gente tem, como a gente lidar com esses pensamentos, para a gente viver melhor a nossa vida. É isso. Quem quiser, Jacob Petri, muito bom. Então, gente, eu acho que eu já falei. Gente, olha, olhando aqui tudo, né? E ele dá um resumo, assim, deixa eu dar um resumo dele, depois eu vou dar o meu também. Ele dá o resumo dele, né? Ele fala que a gente deixa, era só um pouquinho, que a gente, o resumo dele, enfim, a gente não vive a nossa essência, né? Tudo isso a gente não vive a nossa essência, né, gente? É por causa disso. A gente passa não vivendo a nossa essência. A importância de valorizar a vida, né, os relacionamentos, a autenticidade, antes que seja tarde demais, né? E eu paro aqui, daí vocês viram, né, gente, os 5 arrependimentos que as pessoas têm na hora da morte. Nenhuma pessoa respondeu, mencionou bens materiais da vida, nenhuma. E sim, todas as pessoas relacionaram a importância do relacionamento com a família, com amigos e com conhecidos. E elas relacionaram também o assunto de arrependimento de não ter permitido expressar os seus sentimentos, de não ter permitido ser mais feliz e trabalhar demais, né? E não viver a sua própria essência. E o que eu penso disso tudo? Eu penso que esse sistema, essa sociedade que a gente vive, né, fala pra gente que é mais importante a gente ter do que ser, né? Então a gente tem que voltar para nossa essência divina e a gente tem que voltar a ser, né? Porque o ter, a gente precisa ter uma casa simples, como eu falei no outro vídeo, um carro simples, a gente precisa ter um salário para se manter, a gente precisa ter tudo simples na vida para ser feliz. E a gente fica naquele negócio de trabalhar demais e daí não vive, não tem essa convivência com os amigos, com os filhos, com o marido e o tempo vai passando, né? Então a gente precisa parar um pouco dessa rotina
correria que a gente faz e dar mais importante para a nossa essência, né? O que realmente importa, a gente ter mais contato, viver bem com as pessoas que a gente ama, né? É isso, e sempre fazer o bem na vida, né? Que é isso que a gente não vai se arrepender no final da vida. A conclusão é essa, né? A gente viver com quem a gente ama na simplicidade, né? Na calma, na tranquilidade. É isso. E assim, gente, eu espero que esse vídeo tenha contribuído para a vida de vocês em algum sentido, né? Afinal de contas, a gente não está no final da nossa vida ainda, a gente está vivendo. Então, pensando nessas 5 respostas de arrependimento das pessoas que estavam na fase final de vida, dá para a gente refletir, repensar na nossa vida e ver que dá para se corrigir, se consertar ainda aqui, né? É isso. E a gente saber que, né, a gente pode fazer a mudança, sim, da nossa vida, porque a gente é nosso próprio autor da nossa história, né? A gente é o protagonista da nossa vida, né? Então, a gente pode fazer toda a mudança que puder fazer para o bem nosso, né? Para o bem do próximo que está próximo de nós, para o bem do mundo. É isso, né? Então, gente, eu fico por aqui. Obrigada pela escuta. Ah, eu vou falar uma coisa, gente. Esse é o primeiro vídeo que eu faço, que eu pego alguma coisa que eu achei interessante, que é outra pessoa que fez a pesquisa. Os vídeos todos que eu fiz aqui para vocês, eu falo para vocês que foram inspiração de Deus. Todos os assuntos foram dos meus pensamentos, da minha cabeça, inspiração de Deus, é lógico, para falar para vocês. Esse é o primeiro vídeo que eu faço, que eu acho interessante, importante passar para vocês, que é dessa enfermeira, Brunner Wari, e desse moço, né, Jacob Petri, né, que fez o vídeo sobre isso, né, que eu achei interessante. Então, fico por aqui, gente. Espero vocês em próximos vídeos, se Deus quiser. Obrigada pela companhia, obrigada pela escuta, obrigada pelo precioso tempo de vocês. Fiquem com Deus. Beijos.